Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do podcast Voz da Inclusão, uma parceria da Federação das APAES do Espírito Santo e do Instituto Américo Boaz. Eu estou aqui, Paula Martins, gerente do IAB, ao lado de Wanderson Gaburo, meu parceiro, superintendente lá da federação, para tratar de diversos assuntos sobre visibilidade para pessoas com deficiência e diversidade para você aí de casa. Hoje nós recebemos aqui Hugo Fernandes, ele que é defensor público, mestre em política social, doutorando, coordenador de diversas coordenadorias da Defensoria Pública aqui do Estado. Vai falar um pouquinho para a gente sobre os desafios na promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Seja muito bem-vindo, doutor Hugo. Obrigada por você aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra poder conversar com as APAES, com seus representantes e, sobretudo, falar sobre direitos da pessoa com deficiência. É isso aí. Wanderson já vai começar fazendo as perguntinhas muito aí. Bom, né? Sejam todos bem-vindos. Doutor Hugo, obrigado por ter aceito aí o nosso convite para bater esse papo importante para a gente sobre promoção, luta por direitos, né? Bem o que a federação faz também, né, Wanderson? Isso é muito do nosso papel. A gente fala que o movimento apaiano é, antes de mais nada, promotor e defensor de direitos, né? Depois a gente oferta serviço, mas nascemos para isso, né? É isso. Queria iniciar já puxando da apresentação do teu currículo ali, mas falando um pouquinho dessa tua trajetória na Defensoria Pública, mas um pouco antes, né? A gente que te conhece, para todos, aconselho seguir as redes sociais do Dr. Hugo para ver a luta na Defensoria Pública, para a luta por direitos, a luta por direitos das pessoas com deficiência. Queria que você falasse um pouquinho disso, do teu trabalho na Defensoria Pública, mas da tua trajetória também na luta por direitos sociais, até chegar na Defensoria Pública. Então, gente, essa é uma pergunta muito interessante. Eu sempre converso com as pessoas quando a gente conversa sobre direitos humanos, direitos fundamentais, direitos das pessoas com deficiência, que, por vezes, nós não temos acesso a essa formação nos nossos cursos, no bacharelado de Direito. Eu estudei numa universidade federal boa, no Rio de Janeiro, e eu não tive disciplinas sobre direitos humanos, direitos das pessoas com deficiência. E quando a gente coloca a possibilidade de conversar com a Federação das APAES, com as APAES, com os defensores de direitos humanos, é sempre um motivo da gente fazer uma reflexão que essas demandas mais específicas da nossa sociedade, demandas latentes, demandas importantes, que por vezes passam um pouco distante da nossa formação jurídica, minha formação é do direito, ela acaba sendo complementada na vida por esses personagens e por essas entidades. O nosso trabalho hoje na Defensoria passa muito pelas conversas que nós temos, pelo que a gente aprende em reuniões, grupos de trabalho, atividades, seminários, isso vai ajudando na nossa formação. Estou na Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo desde 2010. Vim para trabalhar com direito privado. Passei por diversas áreas da Defensoria, trabalhei no interior, trabalhei na capital, trabalhei muito tempo com direito de criança e adolescente. Foi ali que a gente começou a ter o primeiro contato com os direitos das pessoas com deficiência. E hoje trabalho com direitos humanos. A temática dos direitos da pessoa com deficiência, ela vai ter uma interseção entre o profissional e o pessoal. Isso é talvez interessante, uma reflexão. Por muito tempo, trabalhar com direitos da pessoa com deficiência foi só um desafio profissional. E a gente trabalhou a Defensoria Pública para isso. No final de 2021, o então Defensor Público Geral, Dr. Gilmar, ele me pergunta, Hugo, a gente precisa especificar mais o trabalho da Defensoria, como é que a gente pode fazer? E aí, a Defensoria criou uma coordenação específica de direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. O objetivo dessa coordenação era olhar para a Defensoria Pública e tentar construir uma defensoria mais inclusiva, mas olhar para os nossos assistidos e ver como que nós poderíamos melhorar o trabalho em termos de garantia dos direitos, em termos de serviço jurídico prestado e também como que a gente poderia contribuir para o desenvolvimento da sociedade, quais pautas poderíamos trabalhar. No plano pessoal, a minha filhinha foi um grande presente, mas um dado dia a gente tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, tudo que os meus assistidos viveram e me relatavam, deixaram de ser teoria, a gente começou a olhar e falar, poxa... Entrou uma outra dimensão, né? Entra uma outra dimensão. E aí, os desafios que a gente passa, por vezes, são os desafios dos meus assistidos.
Então a gente começa a olhar para essa pauta, a pauta profissional vira uma pauta com um engajamento diferente. Vira uma bandeira também para você, né? Também, e a gente consegue perceber, como colocava fora do início da nossa conversa, questões simples, como um jogo de futebol, final de campeonato, você sabe que vai ter fogos e você sabe que ali você pode ter um problema, porque aqueles fogos podem desregular. Então, é meio que esse caminho um pouco diferente que a trajetória que te trouxe a essa pauta, né? Agora, pregando um pouquinho o gancho antes de entrar especificamente na questão da direito à pessoa com deficiência, acho que vale a pena a gente falar, né, Paula, para a nossa audiência um pouquinho, mas sobre a defensoria pública, né, doutor? Porque é um espaço importante para a sociedade, mas por vezes pouco conhecido. Nem todo município, eu imagino, que tenha defensoria pública, né? Mas acho que a gente podia aproveitar esse espaço porque eu acho que é um órgão importante para a sociedade, né? Não, maravilha. Defensoria pública é uma opção da Constituição de 1988, está prevista no artigo 134, que foi objeto de algumas emendas. A emenda mais importante é a emenda constitucional 80. Teve a 45, mas a 80 dá uma dimensão diferente para a defensoria. Ela nasce em 88 como um serviço jurídico de cunho individual. As pessoas buscam a defensoria vai prestar assistência jurídica. Em 2014, ela ganha na Constituição uma prerrogativa de atuar em processos coletivos. Então, a defensoria passa a poder contribuir com debates coletivos para a nossa sociedade. Mas quando a gente fala da defensoria pública, a gente precisa lembrar que é uma instituição inacabada. Porque o projeto constitucional era de que todas as pessoas que não tivessem condições de pagar por um advogado tivessem à sua disposição um defensor público. Isso não é uma realidade no Brasil. Talvez seja a realidade em alguns estados, em alguns municípios, mas nacionalmente não é uma realidade. Em 2014, nós tivemos uma emenda constitucional que inseriu o artigo 98 na parte final da Constituição, dizendo que em 8 anos nós deveríamos ter defensores em todas as comarcas, em todas as unidades judiciárias. Isso não foi cumprido, já passou 2022, 2023 e nós ainda estamos nesse debate. Em muitos estados, o orçamento da defensoria pública ele acaba sendo o menor orçamento do sistema de justiça. E aí, quando a gente vai falar de defensoria, a gente tem a questão do desconhecimento. A gente precisa que as pessoas entendam que tem um serviço previsto na Constituição para garantir sua assistência jurídica. Mas a gente sabe que o problema das pessoas é um problema urgente, é um problema de hoje. A gente não pode depender do mundo do dever ser, é o mundo real. E aí a gente tem essa dificuldade. Às vezes as pessoas não conhecem a defensoria, às vezes a defensoria não está totalmente organizada para prestar essa assistência jurídica. No estado do Espírito Santo, ela tem se desenvolvido bastante. Nós temos defensoria pública presente na região metropolitana, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari e Viana. Temos nos grandes polos, São Mateus, Linhares, Colatina, Aracruz, Cachoeiro. Nas demais cidades, aí a gente tem um arranjo para tentar acolher, mas ainda há uma parcela do Estado que ainda não tem o serviço de defensoria por essa conjuntura que a gente tem tentado superar. Defensoria atua em todas as áreas da justiça estadual. Era isso que eu ia pedir para o senhor focar, porque eu vejo, Wanderson, muitas vezes as pessoas confundem. Eu vou no Ministério Público. E, às vezes, não, você não precisa ir no Ministério Público. O que você precisa é procurar a Defensoria Pública. Então, acho que faz parte aí você explicar essas áreas de atuação. Claro, o Ministério Público ele funciona como fiscal da legislação. Então, ele vai funcionar nos processos, em determinadas situações. Em alguns casos, o Ministério Público pode pedir o direito das pessoas, Sim. direito a alimentos, situações de saúde. Em algumas situações, o Ministério Público pode funcionar pedindo o direito das pessoas. Em regra, essa atuação deveria ser feita no Estado brasileiro ou pelo advogado ou pela Defensoria Pública, mas a gente tem um sistema que é frágil, então a gente precisa de soluções que permitam que as pessoas acessem seus direitos. A Defensoria Pública vai trabalhar em todas as áreas da justiça estadual, em regra, uma área ou outra que ela não vai funcionar. Hoje nós temos defensoria, em geral, área civil, temos defensoria na área de família, defensoria na parte criminal, defensoria na fazenda pública e na infância. E aí, para as pessoas com deficiência, para suas famílias, são talvez as defensorias infância
órfãos e sucessões e fazenda. São as defensorias que as pessoas vão acabar procurando. Órfãos e sucessões, uma curatela, fazenda, tratamentos, disponibilização de remédios, medicamentos. E na infância também, tratamentos, remédios, providências para a saúde, mas ligadas ao público de adolescentes, crianças e adolescentes. Então, essa é a conformação da defensoria. Nós temos núcleos especializados, áreas que são mais sensíveis. A gente vai ter execução penal, criança e adolescente, defesa da mulher, humanos, consumidor. Então, algumas áreas específicas têm um reforço. Hoje, a Defensoria Pública atua no Tribunal de Justiça, então a gente consegue garantir o ingresso das ações, dos processos e o acompanhamento dos recursos no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e nos tribunais superiores, no STJ e no STF. Em algumas situações, a Defensoria tem se desenvolvido para atuar extrajudicialmente. Então, dependendo da situação da pessoa, do contexto que é apresentado, vale a pena, ao invés de ingressar com uma ação judicial, expedir um ofício e buscar diálogo com o poder público. De forma administrativa, digamos, né? Sim, sim. Agora, doutor Hugo, até pegando esse gancho na pergunta da Paula sobre Ministério Público, sobre Defensoria Pública, você estava falando um pouco do que está previsto que a Defensoria pudesse estar em todos os territórios, né? A gente tem visto aqui no Espírito Santo, de fato, a Defensoria tem se estruturado mais, né? Mas imaginando, por exemplo, que boa parte do acesso a direitos, infelizmente no Brasil, ele precisa ser judicializado, né? Nós não vivemos um país em que a legislação ela é cumprida no dia a dia do cidadão, né? E a gente vive num país extremamente desigual, em que a questão de renda é um fato, né? Então, muitas vezes, nem todo mundo tem condições de pagar um advogado. Não ter defensoria em todos os municípios, puxando o gancho para a pessoa com deficiência, por exemplo, enfraquece a luta por direitos, o acesso ao direito? Então, essa pergunta é interessante porque nessa dimensão do nosso país, me parece que o conhecimento jurídico, nós vivemos um Estado democrático de direitos. A gente tem a Constituição com sua força e a legislação. Mas, por vezes, o direito, a conquista do direito no plano da sua organização, seja pela lei ou da organização de um serviço, é apenas um estágio da luta pelos direitos. Isso. Você precisa garantir que o direito está previsto na legislação, depois tirar ele do papel e, num segundo momento, você vai questionar a qualidade daquele serviço que foi disponibilizado. Então, se as pessoas não têm uma formação que permita que elas conheçam seus direitos, se elas não tiverem acesso a serviços públicos de qualidade, que permitam que elas conheçam também os seus direitos e que possam brigar pelos seus direitos, nós vamos ter muitos direitos previstos na legislação que vão ser meras declarações de direitos sem uma alteração na realidade das pessoas. Um exemplo interessante, a rede de atenção psicossocial. Ela é prevista na legislação, nós temos portarias do Ministério da Saúde, nós temos um sistema bonito no plano legislativo, mas que muitas das vezes não sai do papel e deixa com que as pessoas, principalmente os mais vulneráveis, aqueles que têm menos condições financeiras, deixa essas pessoas desassistidas. Então, a gente precisa, na realidade, de contribuir com a luta por direitos, fortalecendo o sistema de justiça, inclusive, mas não apenas, inclusive, na disponibilização de defensores e defensores públicos para a população. Então, como que você enxerga essa lacuna que a gente tem prática com o trabalho desenvolvido pelo terceiro setor, pela Federação das APAES, pelas Pestalozes, pelas APAES? Quem opera essas atividades? Essa reflexão é muito interessante. Talvez eu tenha até colocado um pedaço do meu pensamento na pergunta anterior. Nós temos o mundo jurídico, que ele tenta ser um mundo organizado e sistematizado. Sim. Nem sempre, mas ele tenta. E nós temos os atores, a sociedade civil, a defensoria, o poder público, os órgãos, as instituições, o judiciário, o Ministério Público, a procuradoria. Mas o que eu tenho percebido hoje, pelo menos conversando com as pessoas, é que o problema das pessoas ele precisa ser resolvido. É urgente. As pessoas precisam resolver os seus problemas. Quando a gente fala de direitos da pessoa com deficiência, se a gente fizer um recorte de crianças, a urgência é maior, porque a gente vai ter os marcos de desenvolvimento. As pessoas precisam resolver os seus problemas. No tempo certo. No tempo certo. Não dá para esperar, às vezes, que uma fragilidade estrutural da nossa sociedade seja resolvida para que aquela pessoa vá buscar os seus direitos. Então, na luta por direitos, sempre que a gente tem parceiros
e que a gente consegue engajar pessoas com ligação com as pautas, famílias, pessoas com deficiência, a gente consegue potencializar essa luta por direitos. Porque mesmo numa defensoria, quando ela está funcionando, nós temos limites. Sim. A gente tem o ponto até onde nós conseguimos ir. Agora, a sociedade civil, por vezes, consegue chegar em lugares que a defensoria não chega, consegue conversar com pessoas e autoridades que nós não vamos conseguir conversar e consegue levantar debates e discussões que nós não vamos conseguir fazer e também prestar serviços materialmente por meio de convênios, termos de parceria, que a defensoria não consegue prestar. E não é o papel da defensoria prestar. Então, essa parceria com a sociedade civil, ela tem sido essencial para a defensoria. Por vezes, é a sociedade civil que acaba nos dando um direcionamento de que caminho seguir. Porque, veja, a defensoria, em tese, ela conhece a legislação e nós temos várias fragilidades. Qual vai ser a pauta que a defensoria vai eleger para... Como a mais importante. Como a mais importante. Se a defensoria elege essa pauta no seu gabinete, nós podemos eleger uma pauta que não é a urgência da sociedade. Então a gente precisa... Não dialoga, na verdade, com a demanda mais urgente, né? Isso. Então, esse diálogo ele é importante. Por isso que, por vezes, nós tentamos fazer encontros com as famílias de pessoas com deficiência. E aí é um encontro temático das pessoas com transtorno do espectro autista, é um encontro com as pessoas com síndrome de Down, é um encontro genérico para pessoas com deficiência, sem um público, sem um recorte tão específico, para que essas demandas possam vir para a defensoria. E com essas demandas, a gente consegue tentar devolver uma atuação da defensoria mais calibrada com a necessidade da sociedade. Eu vejo muito, desculpa, eu vejo muito no direito, eu sou da área do direito, eu sou advogada, não tenho advogado mais, já tem algum tempo, mas a gente escuta muito a frase, fulano ganhou e não levou. Eu vejo muito disso. Às vezes você tem um direito garantido, mas a prática, a efetivação daquilo não acontece. Então, quando eu conheci o terceiro setor, eu vi essa como uma solução realmente, como a sociedade civil organizada pode ajudar para evitar essa perda, né, que a gente tem às vezes. E os movimentos... Assim, são fortes, né? Na verdade, são formados por pessoas, né? Que estão com suas vivências, né? Você falou dessas escutas, doutor Hugo. O que tem chegado para a defensoria, no teu trabalho, desse papel de escuta das entidades, dos coletivos? O que tem chegado de maior demanda sobre violação de direitos? Quais são os principais temas? Parece que, nacionalmente, a gente tem uma potencialização das demandas ligadas a transtorno do espectro autista. Isso reflete na defensoria. Sem dados, mas uma impressão que eu tenho é que a maioria das demandas envolvem pessoas com transtorno do espectro autista. Nós recebemos denúncias que chegam, denúncias de forma... a maneira de colocar notícias que chegam pelo e-mail da Defensoria Pública, notícias que chegam à Defensoria Pública via Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, Disque 100, e notícias que chegam via Secretaria de Direitos Humanos, que tem uma ouvidoria, o SALV, serviço. Elas chegam na gente. Muitas são ligadas a transtorno do espectro autista. Algumas... tem correlação com direito à educação, com as escolas eventualmente não conseguindo se adaptar ou não estando preparadas para aqueles alunos. Então, são as demandas que têm chegado mais à Defensoria Pública. Mas a gente sabe que a nossa sociedade ainda está longe de ser inclusiva. E aí, qual a importância, novamente, talvez um último detalhe da importância da sociedade civil organizada. Também de nada adiantaria a defensoria instaurar diversos processos, muitos não estarão alinhados com a sociedade, e a defensoria pode se colocar até numa situação de o que a defensoria está fazendo, por que está fazendo. Só que quando a gente tem uma demanda, por mais delicada que seja, mas que ela está dialogando com a sociedade, a gente tem respaldo para trabalhar. E é mais assertivo, né? É mais assertivo. E, por vezes, isso acontece... na nossa vivência, e um grande exemplo é a Rede de Atenção Psicossocial novamente. Nós fomos formados em Direito, nós não somos da área de saúde, nós não conhecemos
tanto a assistência social, e um dia as pessoas trazem, a defensoria precisa de um CAPS naquela localidade. Não, tudo bem, e a gente tenta conversar, e uma hora a gente chegou esse momento, a gente precisa estudar. Isso. Eu, com as colegas da infância, a gente falou, a gente precisa estudar, não dá mais para fazer desse jeito. E a gente passou um tempo estudando, lendo, seminário, e procura, e conversa com as pessoas, para a gente entender o que é essa rede de atenção psicossocial, qual a importância do CAPS, por que a gente precisa desse serviço para as pessoas e qual a falta que esse serviço faz. Então, são essas demandas. Acredito que a questão das pessoas com transtorno do espectro autista e a pessoa com transtorno mental, uso abusivo de álcool e outras drogas, e a fragilidade das redes de atenção psicossocial talvez sejam as demandas que mais aparecem. Os pontos focais, né, que a gente precisa dar mais atenção. Eu até nessa linha do que tem chegado mais, acho que é importante a gente pensar, explorar um pouquinho mais essa relação da defensoria com as entidades. Eu tenho acompanhado o teu trabalho, sobretudo, né, de chamar esses coletivos. Eu acho que assim, a questão do autismo se coloca como pauta de fato, né? Eu acho que é uma questão que está... a partir do trabalho dessa escuta, a partir dessa ação da defensoria, como é que tem construído? Porque, por vezes, essa ação ela é, de fato, direta judicial. Como é que a defensoria se coloca diante, por exemplo, dos demais órgãos, do Estado, de políticas públicas? Né? Porque eu imagino que, a partir do momento que você ajuiza, por exemplo, uma ação contra a educação, por exemplo, falta de acesso, isso gera algum tipo de... Como é que é essa relação institucional, digamos assim, né? De vocês com uma prefeitura ou com o governo do Estado? Como é que é esses espaços, né? E essa relação nesse aparato? Então, esse é um grande desafio, né? Eu não me recordo qual foi a peça de teatro, mas envolvia Édipo, e ele encontrava uma esfinge, e a esfinge fazia uns enigmas, e um dia o Édipo, ele adivinha um enigma, e o livro, ele dizia, olha, então a esfinge se jogou no penhasco e virou pedra, pó, porque o objetivo dela era fazer enigmas. Se ela não conseguia mais fazer os enigmas, ela perdia a sua razão de ser. Eu acho que isso tem a ver com a defensoria. A Constituição disse, cabe à defensoria a promoção dos direitos dos vulnerabilizados. Se a defensoria não fizer isso, nós estamos perdendo a nossa razão de ser. Uhum. Existe o jeito também. A gente tenta fazer de forma muito profissional, sempre alinhado com a sociedade. Por mais delicada que seja a demanda, que tenha uma demanda de uma pessoa, que a gente possa indicar, olha, a gente está pedindo essa demanda, mas essa é a demanda de um grupo social. É um acesso ao transporte público, um transporte público acessível para um grupo social que busca a defensoria pública. Sim. Então, a gente tenta sempre trabalhar alinhado com a sociedade, com as pessoas que estão interessadas. Na hora de programar o trabalho, a gente tem um atendimento individual. Os defensores atendem nos postos de atendimento, nos núcleos das cidades. Aqui em Vitória, na Enseada do Suá, em Vila Velha, em Itaparica, em Cariacica, em Campo Grande, em Serra, no Jardim Limoeiro. Então, a gente tem os núcleos para o atendimento individualizado, a pessoa vai levar a sua demanda e o defensor vai adotar providências. No núcleo de direitos humanos, que é onde a gente dialoga via coordenação, a gente faz a distribuição das demandas. Eventuais notícias que chega uma denúncia, olha, pessoa com deficiência está tendo violado seu direito tal. A gente pega aquela demanda, se tiver elementos, e faz um ofício para o poder público responsável. Mas a gente avisa aquela pessoa que, se ela tiver interesse no atendimento para eventualmente judicializar ou ter um acompanhamento mais específico, ela pode entrar em contato com a coordenação, que a gente vai explicá-la como acessar a defensoria, porque por vezes o desafio é acessar a defensoria. Como que eu acesso a defensoria? Em relação às demandas mais sensíveis, é uma linha de trabalho já sedimentada na defensoria. Sempre tentar conversar, sempre oficiar, pedir reunião e oficiar de novo e pedir reunião de novo. A conciliação é sempre o foco, né? É o caminho principal. Hoje a gente tem buscado os levantamentos da nossa atuação extrajudicial, e a nossa atuação extrajudicial, ela traz mais resultados, traz resultados mais efetivos e traz menos controvérsia do que a atuação judicial. Porque a atuação judicial tem disputa. Você ganha uma liminar, uma sentença, e tem um recurso e suspende. Então,
a extrajudicialidade para a defesa de direitos fundamentais das pessoas com deficiência é o caminho fundamental para a defensoria. E a gente sempre tenta dialogar, a defensoria sempre está à disposição para conversar. A única coisa que a gente não pode fazer enquanto instituição é deixar de cumprir o papel que a Constituição nos outorgou. Bacana. Agora, dentro dessa gama de direitos que nós temos, vocês têm para defender, na verdade, quais são as maiores violações que vocês percebem? Assim, tudo bem, você falou que trata-se mais de questões envolvendo o espectro autista, mas quais são as demandas? Assim? Porque a gente vê muita questão de maus tratos, eu vejo bastante. Mas, e de outra forma, também é para conseguir tratamento? É o quê? O que exatamente prático que você tem? Então, quando a gente fala das denúncias, a maior quantidade de denúncias chega em relação a transtorno do espectro autista. Sim. Ele chega na coordenação e a gente usa esse fluxo. Se tiver como pedir providências administrativamente, porque qual a premissa da defensoria hoje? Eu converso com meus colegas. É tão difícil as pessoas entenderem como funciona o sistema de justiça. Se elas chegaram na defensoria, conseguiu chegar, pelo menos um ofício a gente vai expedir, porque às vezes a gente consegue alguma solução para aquela pessoa. Certo. Então a gente parte da premissa de que se tiver elementos, a gente vai pedir uma providência administrativamente para aquela pessoa. E a gente sempre concede um protocolo, e nesse protocolo a gente avisa, olha, sua demanda está com o número tal, vão ser adotadas providências, mas se o senhor ou a senhora quiser um atendimento, entre em contato com a gente vai explicar. Eu acho que isso a gente aprendeu com o passar do tempo. A gente precisa explicar às pessoas como elas acessam a defensoria. Eu não consigo fazer o agendamento, mas eu consigo explicar como que essas pessoas vão conseguir acessar o nosso serviço. A gente tem muita demanda ligada à educação, ora a questão do cuidador, ora o profissional de apoio, ora a questão da inclusão da escola, da criança na escola. Escola, né? Isso. A gente tem também algumas demandas que vão chegar na defensoria. A gente já teve muita demanda de acessibilidade. Hoje começam a vir demandas ligadas ao fornecimento do canabidiol. A gente já tem o canabidiol. Que é uma pauta relativamente nova essa. Que é uma pauta nova. Então a gente consegue... E essa pauta é especificamente o movimento de famílias. Traz a defensoria, vem fazer uma fala de como funciona a defensoria. A gente estuda, depois faz a fala, escuta e a gente vai vendo o desafio dessas famílias em relação ao acesso ao canabidiol, que é uma pauta extremamente delicada, mas uma pauta muito atual para muitas pessoas. Eivada aí de muito preconceito, muitas vezes. Muito preconceito, principalmente quando vai... Pelo desconhecimento. Sim. E são pautas que passam pela defensoria. Tem outras pautas que vão chegando em relação ao fortalecimento das redes de proteção, conselhos de direitos da pessoa com deficiência, políticas municipais, locais para direitos da pessoa com deficiência. A gente já teve acesso às discussões em relação ao financiamento dos orçamentos públicos para fim da divulgação e da difusão da Libras, né, da linguagem brasileira de sinais. Doutor, o senhor acha que ainda fica na mentalidade de muita gente, ainda tem muita visão assistencialista, assim, dessa atuação? Acredito que ainda a gente tem e... No quesito, claro, pessoa com deficiência. Sim, eu queria trazer como exemplo uma situação que eu vivenciei com a minha esposa. A gente foi convidado para um aniversário de um menino com síndrome de Down. Uhum. E a gente foi no aniversário e tal. E nós vimos diversas criancinhas com deficiência. E todas brincando, andando. E naquele dia a gente fez... Eu acho que a minha filha ainda não tinha tido o diagnóstico. A gente fez uma reflexão. Onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas na rua, no shopping, nas igrejas? Onde estão essas pessoas? E aí a gente vê e consegue perceber como que a condição de um familiar com deficiência, ela acaba reconfigurando aquelas famílias. E, por vezes, a gente vai ter essas famílias sendo reconfiguradas, então, muitos divórcios, muitas separações. A gente vai ter essas famílias saindo do convívio social, então, uma certa marginalização dessas pessoas. Uma exclusão mesmo, né? Fragilização. Então, a gente vai encontrar hipóteses de aniversários de coisas que
Para as famílias típicas, são coisas simples. Não, ser convidado para o aniversário de uma criança, mas ou não ser convidado, porque não é amiguinho, mas para as famílias atípicas, aquilo ali pode estar já indicando uma exclusão, uma fragilidade. Reverbera diferente. Sim, então a gente vê as famílias muito fragilizadas. E aí, por vezes, o discurso que a gente tem na nossa sociedade é de que precisa ajudar, é importante ajudar, mas a gente precisa transformar a sociedade. Está escrito na Constituição, a gente tem que transformar. E o papel da defensoria nesse ponto é de fugir do assistencialismo, não que ele não vá contribuir para os desafios das famílias, mas ser efetivo na transformação, que eu acho que esse é o desafio, né? No sentido de alterar estruturas. Olha, a nossa sociedade ela precisa incluir as pessoas com deficiência. Vai ser um caminho difícil, vai ser um caminho, mas a gente não pode, porque a tarefa é árdua e talvez passe do nosso tempo de vida útil não, de produtiva, laboral. Desculpa essa. Às vezes a gente falha com as palavras, mas que talvez a gente não vá ver essa transformação. Mas não é por isso que a gente não vai lutar. E a gente tem feito essa reflexão, né, Paulo, até do movimento apaiano, assim, a gente tem construído, são 70 anos no Brasil, ajudado a construir muitos direitos, mas cada conquista é sobreposta com novas demandas dos tempos de cada tempo, né? E por mais que a gente tenha avançado, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, enquanto sociedade, né, estruturação de políticas públicas, a gente tem legislações importantes para a pessoa com deficiência, né, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei de Cotas, a gente tem um arcabouço legal, bem bonito, estruturado, né? Bem bonito, bem a bonito. teoria é bem bonita. Acho que a gente... Mas, ao mesmo ponto, a gente ainda tem uma sociedade extremamente capacitista, preconceituosa, moldada ainda para o padrão, né? Para a busca do padrão, daquele corpo que funciona, aquele padrão estereótipo de corpo, de como deve ser a conduta, né? Nessa tua vivência, doutor Hugo, não só como defensor, mas como estudioso dos direitos humanos, né? Como é que você classifica o Brasil e o Espírito Santo ao longo desses últimos anos? A gente tem avançado na implementação de direitos, na promoção de direitos? Você tem sentido isso? Em que nível nós estamos, né, de estágio aí, de luta e de promoção de direitos? O que eu tenho visto é um esforço da sociedade, e aqui no Espírito Santo, para tentarmos avançar. Isso é notável como que o Estado do Espírito Santo tem tentado construir uma sociedade mais inclusiva. Um grande exemplo é a criação da Subsecretaria de Políticas para a Inclusão. Isso é importantíssimo. Todo espaço que a gente consegue estabelecer para discutir políticas públicas e para efetivar políticas públicas, ele deve ser considerado como um avanço. A gente tem avanços na legislação, mas essa transformação da nossa sociedade é o desafio. Veja, e falo da categoria do direito, de nós, operadores do direito. Nós estudamos e temos muitas disciplinas que são muito importantes e que devem fazer parte do currículo dos profissionais jurídicos, mas a gente precisa conseguir, de alguma forma, que as pessoas tenham acesso a essas discussões sobre inclusão, sobre direitos da pessoa com deficiência, que isso faça parte dos currículos, que isso faça parte dos concursos, que isso faça parte dos cursos de formação, porque nessa perspectiva de onde eu falo da defensoria, não existe a hipótese de um profissional ingressar na defensoria e não se deparar com o direito da pessoa com deficiência. Nós vamos encontrar direitos da pessoa com deficiência nas defensorias de infância e juventude, vamos encontrar nas defensorias de fazenda, nas defensorias de órfãos, vamos encontrar nas defensorias de família, nas relações de família, divórcio. Sim. Vamos encontrar até agora, né, nesses últimos anos, no direito criminal, seja nas várias criminais, seja na execução penal. A gente tem a resolução 487 do CNJ, que a despeito da polêmica que tem na nossa sociedade, das disputas em torno dela, ela trouxe a questão da saúde mental para dentro do processo penal. Então, a gente não consegue discutir promoção de direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica na defensoria sem conhecer os direitos das pessoas com deficiência. Então, a gente está num momento de transformação da sociedade, o Estado do Espírito Santo vem tentando, a defensoria está tentando contribuir, mas é um grande desafio. E aí é importante que a gente consiga dar visibilidade para as pessoas, os atos que acontecem aqui na Orla de Camburi, quando a gente tem as caminhadas, são importantes. Os movimentos, o podcast que nós estamos participando. Todos os espaços que a gente consegue. Todos os espaços que a gente consegue são importantes. Eu lembro que conversava com um colega
num evento da OAB. E aí ele me relatou a seguinte situação. Ele falou, Hugo, estava conversando com a esposa de um outro colega nosso e eu usava, esse colega me falava, eu usava meu cordão do girassol. E ela olhou para mim e falou, eu sei para que isso serve. Aí ele falou assim, sabe, como que você sabe? Ela trabalha num órgão de segurança pública. Ela falou, não, porque a Defensoria Pública mandou uma cartilha para gente, um ofício, e eu li. E justamente... Olha que o impacto, né? Não é? E essa cartilha foi uma das histórias mais legais, porque nós fizemos uma cartilha sobre prioridade de atendimento. A gente conseguiu construir, os servidores lá da coordenação apareceram umas servidoras que gostavam de mexer no Canva e fizeram a arte. E além dessa história na própria defensoria, essa cartilha ela tem uma história interessante, porque uma das servidoras que me ajudou muito, tinha muitos parentes na polícia federal, polícia civil, e nós fizemos a cartilha, fizemos a divulgação massiva da cartilha, divulgamos para todo mundo, porque era algo positivo, sem muita situação delicada em termos de relacionamento interinstitucional. E ela me conta na segunda-feira que um parente dela recebeu a cartilha num grupo de policiais e que perguntava se era ela. Então a gente consegue, às vezes... Atingir mais pessoas e chegar. Agora, qualquer mudança de comportamento passa pela questão da educação. Passa muito pela questão da informação. Por isso que eu acho que é tão relevante esse papel da Defensoria de ensinar mesmo, né? De falar para as pessoas quais os direitos ela tem, o que ela não tem, e o que é o que, né? E seguir dessa forma, né, Wander? Eu acho que informação a gente pode classificar como uma questão fundamental, eu acho, né? Básico. Na luta dos direitos da pessoa com deficiência. Quais outros desafios você visualiza que impedem a promoção de direitos das pessoas com deficiência? Me parece que, além da divulgação, a gente precisa conseguir, de certa forma, que as pessoas com deficiência ocupem os espaços. Porque eu conversava com um colega... Eu conversava com um colega e ele cadeirante, e ele falou, olha, eu preciso ir na reunião, porque o meu corpo é uma luta. Toda vez que ele está presente, ele é a própria luta dele. Então, incluir as pessoas com deficiência para que as pessoas com deficiência se façam presentes, ocupem os espaços, estejam na defensoria, estejam no... A gente tem as cotas, a gente sabe que as pessoas acessam, mas é aquele movimento de potencializar, que a gente tenha nos espaços de decisão do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria. Dando voz, né? Dando voz. Esses dias eu vi, minha esposa me falava de um desembargador em Santa Catarina, que ele recebeu o diagnóstico de neurodiversidade e ele se colocava, olha, eu sou o primeiro desembargador com, acho que, transtorno do espectro autista no espectro do Brasil. Isso é importante para que a gente... Tem um peso o simbolismo, né? A questão simbólica ela é importante para a gente construir lutas, né? Sim, isso faz parte desse desenvolvimento, desse avanço civilizatório da nossa sociedade, que a gente possa dar voz para as pessoas com deficiência, para que nós possamos lutar pelos direitos delas, mas que elas também tenham a possibilidade de lutar pelos seus direitos. Criando pontes, né, doutor Lucas, sem também responsabilizá-las pelas questões, né? Porque não, sim. a gente sem culpabilidade. Porque muitas vezes a gente já passamos por algumas questões, por exemplo, do movimento apaiano, ele é formado por pais, pela pessoa com deficiência, por amigos, né? É um grande coletivo. E uma das coisas importantes, eu acho que a gente superou historicamente, foi trazer o debate que as questões que envolvem a deficiência, elas não pertencem apenas à pessoa com deficiência e sua família, né? Porque esse lugar que historicamente foi colocado, ele culpabilizava esses sujeitos e ele deixava as questões com ela, tipo, não é nossa responsabilidade, né? Então, eu acho que quando hoje a gente constrói caminhos de voz, a gente dá uma resposta para essa questão, dizendo claramente as questões que envolvem o direito da pessoa com deficiência são questões coletivas da nossa sociedade. É uma questão de todos. Não são apenas dela, né? A questão não pertence apenas àquela família, àquele núcleo, né? Eu acho que é isso a importância de construir pontes e abrir oportunidades, né? Sim, essa ideia
de que a gente tem que trabalhar em conjunto, ela está muito presente na Constituição. A Constituição vai falar no seu artigo 3º que o objetivo é construir uma sociedade mais justa e solidária. Esse é o nosso objetivo final. Quando a gente tem uma política para construção de redes que passa por conselhos de direitos da pessoa com deficiência, que a gente pode trazer o poder público, trazer a pessoa com deficiência e dialogar, quando a gente consegue acessar os órgãos públicos e pautar. Muitas demandas da Defensoria Pública foram trazidas por coletivos de pessoas com deficiência. A gente já fez reunião, olha, a gente tem essa demanda, não sei, me explica, e a gente tenta entender. A gente já teve algumas decisões judiciais muito interessantes. Eu já tive uma situação em que nós recebemos umas provocações. Olha, a gente está com um grupo de candidatos ao serviço público que eles estão com uma demanda e são pessoas com deficiência. Não, pode vir todo mundo, vem para o auditório. Vai fazer o que com o auditório? Não, o auditório cabe todo mundo. Não vai ser uma reunião estruturada porque não deu tempo, foi agora. Mas vem, tá todo mundo aqui, a gente escuta. As portas da Defensoria estão sempre abertas. Na medida um dos nossos objetivos é manter as portas da Defensoria abertas, na medida do possível. Porque acho que faz parte disso, que as pessoas com deficiência, seus familiares, elas possam acessar os espaços como o senhor colocou, no sentido de não que a luta seja exclusivamente delas, mas que elas possam acessar parceiros. Isso. E essa é a missão. Mas são os principais atores, de fato, né? Então precisa desse envolvimento. Eu queria, a gente já está avançada na hora, mas, doutor Hugo, eu acho que para a gente deixar uma orientação, Wanderson, prática para quem está em casa, estou com uma questão. Identifiquei uma violação de direito do meu filho ou minha, enfim. Como que eu faço, de fato, para acessar a Defensoria? A pessoa pode procurar fisicamente a Defensoria no seu município. Os endereços estão no site da Defensoria. A Defensoria do Espírito Santo vai cair no site. A Defensoria pode entrar em contato com as coordenações, os e-mails estão no site, se não tiverem, o da Coordenação de Direitos Humanos, que é o e-mail mais fácil da Coordenação de Pessoa Idosa, Pessoa com Deficiência, ficou uma sopa de letrinhas, a gente precisa trabalhar isso. cdh@defensoria.es.def.br. Acessou o e-mail, mandou a sua dúvida, a sua questão, a gente tem uma equipe que vai tratar essa informação. Se precisar, a gente vai adotar providências, a gente vai dar um protocolo, a gente vai devolver os números do WhatsApp. Nós temos o WhatsApp, a minha equipe... Existe um atendimento via WhatsApp, então, também? Na coordenação, direitos humanos e direitos da pessoa com deficiência, não chega a ser um atendimento no sentido jurídico. Mas é uma orientação. A gente está disponível para orientar as pessoas. Olha, estou com uma demanda, meu filho, sou munícipe de Serra, demanda tal. Vai em tal lugar. Vai em tal lugar, está aqui o endereço, você vai procurar o defensor da Fazenda, você vai procurar o defensor de órfãos e exceções. Eu fui atendido pela Defensoria Pública, mas eu não sei como está a minha demanda. Olha, tudo bem, se você foi atendido por uma defensoria numa área de fazenda, a gente tenta entrar em contato com a coordenação pertinente para buscar informações para a pessoa. Eu falo que eu faço essa promessa, enquanto não tiver com todo mundo a informação. Quando tiver com todo mundo, eu vou ter que falar, pessoal, olha, o serviço ficou grande demais, eu não tenho estrutura para isso. Mas até esse dia, a gente vai tentando deixar as portas abertas da defensoria de forma física ou virtual. Agora eu vou perguntar para o meu parceiro apresentador. E a federação? Se eu preciso de alguma informação relacionada à pessoa com deficiência e eu não sei acessar diretamente uma PAI, por exemplo, a federação tem algum canal que pode me ajudar? Temos 2 canais, temos também lá no site nosso, www.apaies.org.br, tem um canal de ouvidoria, então a pessoa pode entrar, deixar sua pergunta, sua dúvida, né? A gente pode acionar a gente por redes sociais, por outras questões. E temos o NAF, nosso Núcleo de Acolhimento à Família, que tá lá no nosso site, também está o telefone todo lá. E a família pode demandar e vai receber informação, vai receber assessoramento. Porque eu acho que é um pouco isso, informação faz muita diferença, né? As pessoas muitas vezes estão com o jogo. Muda e não conseguem acesso, né? Infelizmente, o seu acesso não está aberto para todos, né? Então, tá lá no nosso site da Federação. Nas nossas conversas, eu lembro que houve uma situação em que o Wanderson me reportou, uma família que não conseguia acessar uma PAI,
Mas aí acessou o NAF e não era nem caso de APAE. É isso. E tava esperando há E tava 2 anos uma esperando. vaga na APAE. Exatamente. E não era caso de APAE, era outro serviço que foi direcionado e orientado. Então faz muita diferença. Essa Faz. parte de acolhimento, triagem, Isso de aí. permitir que a pessoa pelo menos saiba se ela está na Seja fila ouvida, certa. né? É isso. É Isso. importante. A gente tem feito, falei disso no nosso programa APAE Apoia, nós estamos assessorando as famílias que estão na fila de espera das APAEs agora, porque é isso, a pessoa está lá esperando uma vaga, 2 anos, 1 ano, de repente não é nem caso de APAE, mas também pode ser ouvida, pode ser orientada, né? É isso. Doutor Hugo, o bate-papo está importante, Opa, mas eu, muito legal. já indo para o final, eu queria resgatar uma fala tua do nosso início do bate-papo, né? Quando você traz a questão da tua filha. Eu queria explorar um pouquinho mais no sentido de o que é essa dimensão, que você já tinha uma trajetória na luta por direitos, né, na luta dos direitos humanos, mas o que é essa vivência, digamos, familiar, né? E o que ela acrescentou do ponto de vista da dimensão do olhar? Essa é uma pergunta muito interessante também, Wanderson. E, por vezes, na maioria das vezes, o direito do meu assistido era o direito do meu assistido. Isso foi na Defensoria Pública, algumas situações você conseguia fazer um resgate, falar, nossa, já passei por uma situação parecida, eu conheço alguém. Agora, quando você vivencia uma situação muito semelhante à do seu assistido, você começa a entender, por vezes, a dor das pessoas, a angústia das pessoas. A urgência Das pessoas. Você entende que, eventualmente, o pai de uma criança que foi na defensoria e não foi 100% educado com o servidor, talvez ele esteja passando por uma situação tão desgastante que você entende aquela ânsia de garantir o direito do seu filho, e você olha para aquilo não no sentido de culpabilizar aquela pessoa, não, tinha que ser mais isso, mais aquilo, tinha que seguir esse tipo. Não, você fala assim, cara, olha o contexto que a pessoa está trazendo, a dificuldade que aquela falta daquele serviço está trazendo para a família dela, a problemática que está surgindo. Exato. Poxa, eu faria a mesma coisa no lugar desse homem. Então, vamos atender, Então, você começa a conseguir se colocar no lugar das pessoas. É uma mãe que procura a defensoria, e isso aconteceu. A gente teve um dos primeiros eventos de transtorno do espectro autista, de encontro de pessoas, de famílias com transtorno do espectro autista, e a gente teve um menino que ele tinha um hiperfoco em Segunda Guerra Mundial, e ele passou explicando a Segunda Guerra Mundial. E uma senhora estava com o filho dela que não tinha acesso a terapias, não estava conseguindo, e ela falava, poxa, se o meu filho tiver terapias, ele vai conseguir aprender as coisas, e talvez até semelhante a esse menino. E quando você olha de longe, você fala, mas quando você vive a situação, você fala, não, realmente, tanto que o filho dessa senhora, que ela sempre está na defensoria, ele teve acesso à terapia, e num momento primeiro, essa criança com dificuldade de regulação e dificuldade de entender os comandos, depois da terapia você vê o menino, cumprimenta, fica ali, conversa, vai. A gente participa da reunião e o menino fica sentadinho. Isso é muito gratificante. Faz uma diferença muito grande e você consegue enxergar isso, porque por vezes você está... Bacana. E aí você percebe claramente também como que a efetivação do direito transformou a vida da pessoa e da família. Sim. Né? E também a gente vê, a gente consegue enxergar a dimensão dos desafios, por exemplo, das mulheres. Porque, em regra, as famílias que buscam a defensoria, que estão do lado, na sua maioria, são as mulheres, as mães das crianças. As mães solo. Que é a nossa realidade também nas APAEs, né? Muitas, assim, quando chega a notícia da deficiência, geralmente aquela família se desestrutura, e aí o cuidado é muitas vezes feminino mesmo, né? Ou é a mãe, ou é a avó, ou é a tia, e quase sempre solo, né? Com todas as suas questões socioemocionais também envolvidas. Né? A gente teve um dos últimos encontros que fizemos agora em dezembro, dia 3, a gente trouxe 2 profissionais,
um profissional cirurgião dentista, super dentista, foi muito legal a fala dele. E nós tivemos também um grupo de mães da UFES, um grupo da terapia ocupacional, que faz esse apoio para mães atípicas. E a gente vai vendo como que isso faz diferença, porque na maioria dos casos as famílias se desconstroem, as mulheres ficam com as crianças, com os filhos, e por vezes focam tudo nas providências, nos tratamentos, nas terapias para as crianças, e às vezes esquecem de si mesmo, questões se anulam, questão profissional, depressão, né, questão de saúde mental. E essa é uma dimensão que a gente consegue enxergar e ver que precisa realmente de uma atenção das famílias, da sociedade, do poder público, um esforço em conjunto, até para a construção de mais políticas para essas pessoas. Muito bacana, né? Agora, antes da gente encerrar, a gente sempre tem uma perguntinha, segunda vez, antes de encerrar. Mas a gente, trocando uma ideia, antes de começar o podcast, temos uma novidade na legislação. Queria que o senhor falasse a respeito, porque o final de ano chegando, fogos, como é que tá? Essa é uma luta muito interessante da Defensoria Pública. Isso aí. Pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com hipersensibilidade, animais, eles têm muita dificuldade com questão de fogos de artifício. E aí quem convive com essas pessoas com transtorno de espectro autista, hipersensibilidade, e tem também animais, sabe que quarta-feira, jogo de futebol do Flamengo pode ter fogos. Toda vez que tem um final de campeonato, você tem o risco de ter fogos. Quando chega o final de ano, fogos. A gente tem visto muitos municípios se organizando para diminuir a intensidade das festas oficiais, distribuir abafadores. São iniciativas muito bacanas, muito interessantes, muito bacanas e muito interessantes. Mas as pessoas ainda estão numa situação de fragilidade, até em termos de proteção legislativa. A Defensoria tem buscado, junto aos municípios, o fortalecimento dessas legislações. Tivemos uma resposta muito interessante do município de Aracruz, que após provocações da Defensoria Pública responde com alteração na sua legislação local, mas a resposta mais gratificante que tivemos nesses últimos tempos foi o avanço na regulamentação da legislação do Estado do Espírito Santo. O Espírito Santo possui uma legislação proibindo a utilização de fogos que causem poluição sonora, por assim dizer. Mais recentemente, o governo do estado divulgou um decreto que já dá início a essa regulamentação em termos de utilização de fogos de artifício. Isso é importante, é um primeiro passo, mas é muito importante para as famílias. Essa demanda do bem-estar sensorial, ele pode não ser uma demanda que esteja no radar das famílias atípicas, mas das famílias típicas, mas das famílias atípicas é uma pauta urgente. É uma pauta urgente que a gente possa regulamentar, diminuir, eliminar fogos de artifício com efeitos sonoros. Se pudermos eliminar totalmente, será fantástico. É o ideal, que é o ideal, mas que a gente possa começar essa discussão na nossa sociedade. É uma discussão latente, é uma discussão que nós temos decisões já do Supremo Tribunal Federal, já temos precedentes em diversos estados, já tínhamos uma legislação no estado do Espírito Santo e nós consideramos como essencial e um grande avanço essa regulamentação. E ela motiva a Defensoria Pública a continuar trabalhando, dialogando e atuando em prol da população com deficiência, das suas famílias e em relação ao desenvolvimento da nossa sociedade. Muito motiva bacana. A gente também, né, Motiva a gente também, é isso que nos move, né? Com certeza. Maravilha, pessoal. Mais alguma coisa? O papo tá bom, né? Tá bom. Opa. Mas a gente precisa encerrar. Nós vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Voz da Inclusão. A gente se vê. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal.